Então, pessoal, agora nós iremos tentar entender um pouquinho melhor esse fator de proporcionalidade, explorando um gráfico aqui no GeoGebra. Estou usando o GeoGebra Clássico 5. Quem não tem o GeoGebra Clássico 5 pode procurar aqui no Google, digita GeoGebra. Primeiro link já é a página oficial do GeoGebra. Vai aqui em baixar aplicativos e nós temos aqui o GeoGebra Clássico 5 para você fazer o download. Bom, vamos trabalhar com alguns dados reais. Para isso, vamos pegar algumas informações da Covid-19 por estados brasileiros. No Moodle, deixa eu abrir aqui o Moodle, nós colocamos, voltando aqui, o professor Orlando, o professor Márcio e eu preparamos a atividade da semana 1 e dentre estas atividades, que a gente propôs trabalhar com Excel, enfim, no fórum de discussões, nós colocamos alguns links bem interessantes. O primeiro link mostra o número de casos da Covid-19 no Brasil. Então, hoje, dia 7, nós temos 677 óbitos, com 13.717 casos confirmados. O que chama atenção nesses números é a taxa de letalidade, que está em algo em torno de 5%. Os especialistas estudiosos dizem que a taxa de letalidade da Covid-19 gira em torno de 2%. Uma explicação para esse número tão alto no Brasil seria que o que nós temos de casos realmente no Brasil é um número bem maior do que esse número de casos confirmados. Para determinar esse número, basta dividir o número de óbitos pelo número de casos confirmados, multiplicar por 100 e você tem esse 4,9. Os dados por estado, a gente consegue aqui nesse arquivo Excel. Bom, abrindo o arquivo Excel, disponível nessa página. Vamos trabalhar com os dados de um estado. Posso escolher o estado, por exemplo, aqui da região sudeste. Vou escolher o Rio de Janeiro. O primeiro caso aqui no Rio de Janeiro foi no dia 5 de março. Então, eu vou copiar aqui esta coluna até o dia 7 de abril, que é hoje. Voltando aqui para o GeoGebra, eu vou no menu Exibir, Exibir Planilha. Vou trabalhar com essa planilha aqui no GeoGebra. Na segunda coluna, pulei a primeira linha. Vou colar os dados que eu copiei. Bom, voltando para cá, que eu acho que eu não copiei, Ctrl C. Voltando, Ctrl V. Agora sim. Então, esse é o dia 1, dia 2 e assim por diante. Inserir uma pequena fórmula aqui, igual ao valor anterior, no caso, a célula 3, mais uma unidade. Pronto, agora eu vou arrastar até a linha 35. Lembrando que aqui é o dia 1, dia 2, enfim. E aqui é o número de casos. Ok. Vou selecionar estas duas colunas. Com o botão direito do mouse, eu vou criar uma lista de pontos, criar lista de pontos. Então, eu tenho aqui uma lista de pontos criada. Vou deixar invisível esta planilha. Bom, veja que para remodelar a janela de visualização, posso clicar aqui no botão mover e ajeitar o eixo das ordenadas. Então, de maneira bem fácil, a gente consegue fazer isso. Ctrl menos para ajudar também na visualização. Bom, agora já está bom.
Bom, veja que os pontos estão cada vez mais crescentes, então nós podemos pensar na função exponencial. O GeoGebra tem uma função que é a regressão. Então, no campo entrada, regressão. A regressão do tipo exponencial, a lista de pontos é a lista L1, que nós criamos, L minúsculo 1, ok? Então, essa função é a função criada pelo GeoGebra. Vindo um pouquinho aqui embaixo, ó, f de x, é a função exponencial. E o fator de proporcionalidade é o 0,23. Então, veja que nós temos uma certa defasagem no ponto, por exemplo, o ponto J1 com a nossa curva. Uma explicação para essa defasagem é que, na realidade, nós temos mais casos que não foram contabilizados e também, por outro lado, está havendo algumas medidas não farmacológicas, que são as medidas de contenção, para a população ficar mais em casa. Então, essa curva não é tão crescente quanto o GeoGebra nos disse, mas com certeza é um pouco mais crescente em relação aos pontos que foram mostrados. Bom, para trabalhar com esse 0,23, vamos exibir novamente a planilha. Vamos lá para cima, vou deixar aqui um pouquinho maior a outra coluna. Então, aqui vai ser a coluna da taxa de variação instantânea. Então, nós vimos que a taxa de variação instantânea é igual a esse fator de proporcionalidade, 0,23, não use 0, que o GeoGebra não vai entender, vezes o valor da função naquele instante. Então, vai ser vezes f de A2. Posso clicar aqui, f de A2, dou Enter. Então, é 0,52, a taxa de variação instantânea, quando o x for igual a 1. Aqui eu posso copiar essa informação para as demais células. Agora eu posso fazer a seguinte análise. Veja que essa taxa de variação, a variação instantânea, é cada vez maior. No dia 1 foi de 0,52. No dia 20, por exemplo, foi de 37,15. Significa que, de maneira assim geral, nesse ponto, no dia 20, né, a função está aumentando em 37,15 casos. E veja que esse número é cada vez maior. Portanto, a taxa de variação dessa função, ela é uma taxa de variação crescente. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem para outros estados, o estado de São Paulo, enfim, estados da região Nordeste, estados da região Sudeste. Só vou colocar aqui que esse é o gráfico da casos da Covid-19 no Rio de Janeiro. Vou colocar no estado do Rio de Janeiro. Vou confirmar. Ok. Peguei a ferramenta mover. Posso deixar em negrito, um pouquinho maior, enfim. Ok. E agora eu vou postar para que os demais alunos possam analisar esse estudo que foi feito. No GeoGebra nós temos a ferramenta exportar, mas essa ferramenta exportar vai exportar apenas o gráfico e a tabela não. Então, vou fazer manualmente mesmo, dá um print screen da tela e vai lá para o Paint, cola, de jeito bem simples, né? Todos conseguem fazer, é bem fácil. Então eu vou selecionar com a tabela também, Ctrl+C, arquivo novo,
não vou salvar este, Ctrl V, colar. Agora, arquivo, salvar como, pode ser uma imagem JPEG. Tá, área de trabalho, fica mais fácil para eu localizar. Colocar Rio de Janeiro, salvar. Bom, agora aqui na área de trabalho, perceba que tem o que eu acabei de fazer. Vamos postar isso no Moodle. Entrando lá no Moodle, voltando aqui, nós temos a semana 2, que tem o fórum, taxa de crescimento da Covid por estado. Agora você vem em acrescentar um novo tópico de discussão. O assunto seria número de casos confirmados no estado do Rio de Janeiro. Bom, você pode copiar essa frase aqui na mensagem. O Moodle vai pedir. Vai na opção avançado, é uma das formas mais fáceis de enviar um arquivo. Aqui nesta área basta simplesmente arrastar o arquivo que está na área de trabalho, por exemplo, né? E jogar aqui, pronto. Enviar mensagem ao fórum. Então, voltando lá para a semana 2, agora, só para confirmar, ó, semana 2, e o tópico está criado. É importante também que vocês analisem o que os amigos fizerem. Por exemplo, eu vou lá na taxa de crescimento dos casos do Rio de Janeiro e posso fazer algum comentário, responder. Então, responder, ó, gostei do seu trabalho, parabéns. Estudar matemática. Matemática é muito legal. Tá. Enviar. E você tem um comentário. Uma coisa importante também, se você enviou um arquivo errado ou quer arrumar o arquivo, deixar um pouquinho mais bonito, enfim, você pode excluir o tópico e confirmar aqui. Bom, era isso que eu queria falar. Espero que vocês participem. Quanto maior for a participação, melhor será o aprendizado. E aproveitem esse tempo aí de quarentena para estudar, porque estudar é o melhor remédio. Um abraço e até semana que vem.